Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que o bom Deus ilumine seu caminho e abençoe o seu dia e da sua família neste domingo. Que o Senhor esteja contigo, que o Senhor venha derramar sobre você as mais ricas bênçãos que Ele tem. E sim, Deus tem muitas bênçãos para nós. O problema é que muitas vezes nós nem estamos atentos e nem pedimos o que Ele quer nos dar. Sim, a Bíblia diz que para recebermos algo precisamos pedir. E como saberemos o que Deus tem para nos dar? Se conhecermos a Ele, se conhecermos as suas promessas, se ouvirmos a voz do seu Espírito, então estaremos conectados com Deus e oraremos, pediremos conforme a vontade de Deus, conforme o que Ele de antemão já tem preparado para nós. E aí a resposta é certa e a bênção é certa, porque pedimos conforme o que o Senhor já planejou. E a vontade de Deus era sempre boa, perfeita e agradável. Amém? Por isso estudamos a Bíblia. Esse é mais um motivo pelo qual estudamos a palavra de Deus. Para conhecer o Senhor e as suas promessas. Para conhecer o caráter de Deus, quem Ele é, o que Deus deseja. Para que eu, como filho, possa me conectar com meu Pai e viver em harmonia com Ele. Recebendo a verdadeira vida, a verdadeira esperança. É a vida com Jesus. Estamos lendo o livro de Atos. Hoje quero meditar com você no capítulo 7, do versículo 44 em diante. Atos 7, 44 diz assim: O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais com Josué, tendo-o recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Suplicou, olha só, a faculdade, a possibilidade, a capacidade de prover uma morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa, o templo. Entretanto, Deus não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Homens de dura cerviz, homens de cabeça dura, em outras palavras, incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, vós também o fazeis. Qual dos profetas os vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardaste. Gente, é muito forte. Este é o final do discurso de Estevão. Estevão vai ser o primeiro mártir da igreja, o primeiro a morrer pelo evangelho depois de Jesus. Nós sabemos que este discurso de Estevão vai enfurecer aqueles que o ouviam, que eram os líderes do templo, do Sinédrio, os líderes de Israel, que haviam sim matado Jesus alguns dias antes, e por isso Estevão está lançando sobre eles esse fardo, dizendo: olha, vocês receberam o justo, o Filho de Deus, mas o recusaram, o perseguiram e o mataram, como fizeram vossos pais aos profetas. E é interessante que ele veio, se você meditou comigo nos dias anteriores, você vai ver, nós viemos lendo todo o capítulo 7, que é todo o discurso de Estevão. Ele veio trazendo toda a história de Israel e mostrando como no passado, inúmeras vezes Israel se desviou da presença de Deus. E agora ele vai falar, do momento em que Israel entrou na Terra Prometida e entrou carregando junto um tabernáculo. O tabernáculo era uma cabana que Deus mandou fazer
para ser o lugar do encontro, o encontro entre Deus e os homens. Ao tabernáculo, Deus vinha e manifestava a sua presença. Ali se realizavam sacrifícios, obras de arrependimento, sacrifícios de animais em troca dos pecados. Ali se realizavam orações, clamores. Ali os sacerdotes ministravam o incenso que subia na presença de Deus. E depois esse tabernáculo foi substituído por um templo que Salomão construiu, mas que foi Davi que pediu a Deus essa graça para construir. Porém, ele nos lembra que nenhum templo é a casa de Deus, porque Deus não pode morar em um templo feito por mãos humanas, porque Deus é maior do que tudo o que nós fazemos, porque foi Ele que fez tudo. E por que ele está dizendo isso? Porque ele está diante de homens do templo. Pessoas que achavam que a sua autoridade vinha de proteger a casa de Deus. Eles diziam, nós somos os líderes do templo onde Deus habita. Veja, a falsa religião tenta colocar Deus dentro de quatro paredes e prender Deus dentro do seu sistema. A verdadeira religião, ela reconhece que Deus é soberano. Ela reconhece que é de Deus que vem tudo e nos coloca numa posição não de chefes de Deus ou mandatários de Deus, mas sim de filhos humildes de Deus, que aguardam da sua presença a direção. A falsa religião tenta colocar o homem no controle. A verdadeira religião coloca Deus no controle e bota o homem no seu lugar. O lugar do homem, sim, é um lugar de humildade diante de Deus. O Deus que nos fez, que nos conhece e que é santo, enquanto nós, por causa dos nossos pecados, nos tornamos extremamente falhos, imperfeitos e impuros. Mas esse Deus também enviou seu Filho para nos purificar, nos lavar. E através desse Filho, Jesus, podemos nós também nos tornar filhos de Deus. Essa é a boa notícia do Evangelho. Apesar de tudo o que fazemos de errado, há um Deus que ainda não desistiu de nós. Há um Deus que permanece nos buscando para nos salvar, porque estamos perdidos em nós mesmos. Assim como Israel estava perdida em si mesma. Veja, Deus faz todas as coisas. Tudo vem dele, inclusive quando ele manifesta a sua presença. Inclusive quando ele deseja construir um lugar para que as pessoas se encontrem com ele, um ponto de referência. Mas Deus não está preso ou contido em um lugar. A mesma coisa hoje em nossos templos e igrejas. Aqueles lugares são lugares de encontro, onde nos encontramos uns com os outros e com Deus. Mas não é só ali que Deus está. Deus não pertence a uma igreja, a uma denominação. Deus não pertence, Pelo contrário, são as igrejas que pertencem a Deus. Somos parte do corpo de Cristo. Cada um membro, cada igreja um pedacinho. Mas o corpo é muito maior. Porque o corpo é composto por pessoas de todos os lugares do planeta, pessoas que o conhecem e o amam. Todos que o reconhecem como seu Senhor e o seu Salvador. E que vivem nesse temor a Deus, passam a fazer parte do corpo de Cristo. E é lindo saber que esse Deus veio ao nosso encontro. Esse Deus veio morar em nós e entre nós. Aleluia! Isso é maravilhoso? Eu quero orar junto com você, mas antes de orar, quero fazer um convite muito especial. Veja só, nós estamos meditando aqui no livro de Atos, E nos cultos de domingo aqui da Encontro de Fé, eu também estou fazendo uma série sobre o livro de Atos. Estamos meditando. E hoje à noite, no nosso culto da família, vamos falar, a respeito do momento em que Deus derrama o seu Espírito sobre toda a igreja. E de que forma o Espírito Santo transforma os nossos corações e as nossas vidas, nos tira de uma vida sem sentido e nos dá uma vida extraordinária. Hoje à noite, 19 horas, domingo, vamos estar juntos aqui na Igreja Encontros de Fé, em Novo Hamburgo, na Avenida Nações Unidas, 2804, bem no centro. Estaremos juntos ali, os irmãos, ministros de louvor, os obreiros. Eu estarei ministrando a palavra. Os outros pastores também estarão presentes. Ao final do culto, vamos orar com todos que quiserem, precisarem de oração. Vai ser uma noite abençoada e cheia da presença de Deus. Uma noite de renovar-se e de receber o que Deus tem para você. Então eu convido você a vir, trazer sua família, seus amigos. Se você tem filhos pequenos, nós temos o Ministério Infantil,
né? Escolinha. Até o meu cachorrinho Tito, que está aqui do meu lado, está querendo participar, viu, do culto. Bem na hora ele deu uma latida. Mas não tem escolinha para cachorro não, Tito. Mas a escolinha, o Ministério Infantil para as crianças de 0 a 11 anos, dividido em várias classes, com ensinamento. É muito legal para o seu filho também aprender a palavra de Deus. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nesse dia, nesse domingo, nós te agradecemos porque o Senhor não desistiu de nós. Porque o Senhor, sendo o Criador de todo o universo, escolheu habitar entre nós. O Senhor, sendo aquele que fez todas as coisas, escolheu se fazer presente quando nos reunimos em Teu nome. Senhor, nós queremos hoje humilhar o nosso coração à Tua presença, porque de forma alguma temos em nós algum mérito, alguma coisa que nos faça merecer a Tua presença. Reconhecemos que é unicamente pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, porque o Senhor é bom, que o Senhor escolheu habitar entre nós. O Senhor escolheu nos salvar, nos tirar das trevas, enviar o Seu Filho e enviar a palavra da salvação até nós. Senhor, nesse dia, nós queremos ser mais cheios do Espírito Santo. Senhor, neste dia, nós queremos viver a Tua vontade, experimentar, Senhor, da Tua unção, da Tua graça e viver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Renova os nossos corações. Dá-nos a Tua unção, Senhor. Dá-nos a Tua presença, Espírito Santo. E dá-nos temor para que possamos viver uma vida reta contigo. É o que pedimos hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Compartilhe esse devocional. Envie para os seus amigos, colegas, vizinhos, para que mais pessoas ouçam a voz de Deus, conheçam a Ele e recebam tudo que o Senhor tem para nós.